Olá, pessoal. Eu sou Alexandra Nicolau, fundadora da True Brand, uma agência de branding e marketing que acredita no poder das marcas que vão além do reconhecimento. Aqui na True Brand, nós criamos e cocriamos marcas relevantes que emocionam, criam memórias e se integram profundamente na vida dos seus clientes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do True Connection. Hoje temos um tema que é a alma de qualquer negócio, mas especialmente no turismo. A cultura de uma marca e o que ela representa para quem viaja. E para falar sobre isso, convidei uma pessoa que tem muita história para contar, Paula Rorato, diretora de produtos da CVC, com 14 anos de trajetória na empresa. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Ale, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a True Brand, com a sua empresa e também com você, que é uma super profissional de marketing, que eu admiro e que já tivemos a oportunidade das nossas jornadas terem se cruzado aí pelo mercado. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Eu sei que a sua agenda é muito corrida. Eu sei que você está sempre assim, viajando o tempo todo. Conseguir um tempinho na sua agenda para estar aqui na nossa empresa, para estar aqui na agência e explorar esse assunto. Eu acho assim tão curioso e eu confesso que eu gosto muito de marca, eu trabalho muito com isso, mas ouvir você falar sobre como isso funciona no turismo, para mim vai ser um privilégio. Então, eu queria, antes da gente entrar e a gente se aprofundar nesse assunto, né, de marca, por que uma marca é tão importante para trazer confiança, né, dentro desse negócio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória, por que você escolheu o turismo, né, e que te mantém há 14 anos na CVC, né? O que essa marca representa para você, né? Então, queria que você falasse da sua trajetória, das suas experiências e o que isso representa para você. Perfeito, obrigada, Ale. Primeiro que falar sobre viagens, né, é muito gostoso. Quem não gosta de viajar? Eu digo que o produto que eu trabalho, que eu vendo, que eu negocio, é algo muito prazeroso. Então, isso facilita muito toda essa jornada. E quando eu linko com a minha carreira, com a jornada de 14 anos na mesma empresa, tem muita correlação com uma admiração pela marca de onde eu atuo. Então, eu estou aí no mercado há basicamente 20 anos, mas no turismo há 14. E quando eu digo no turismo há 14, é 14 dentro de um mesmo grupo que é a CVC Corp, que a gente tem algumas marcas ali, e a principal é a marca CVC. Eu tenho muita admiração pela credibilidade que tem a empresa, pela confiança, por ela honrar seus compromissos, tanto do ponto de vista com o cliente. A nossa razão de existir é prestar assistência ao cliente. E com isso, a gente traz essa cultura também para dentro. A gente vê que é uma empresa com os funcionários, eles são apaixonados. Eu brinco muitas vezes, né? Que ou a gente ama ou a gente não se adapta por uma intensidade que é. É tudo muito intenso. A gente tem uma cadeia muito longa, onde a gente tem muita relação com fornecedores do Brasil, do mundo. Então, a gente tem a oportunidade de estar sempre antenada e linkada, digamos que, com o mundo. E a gente tem também nossos principais clientes internos, que são os franqueados, né? Então, hoje é uma rede de franquias que conta com mais de 1.300 lojas pelo Brasil. E a gente vê muito também essa paixão deles, o envolvimento, um time de franquias onde eles são envolvidos, eles trabalham no negócio. Não é só eu tenho um business. Você vê que as pessoas gostam da marca, elas gostam da cultura. É uma empresa que tem uma história muito bonita. São 53 anos no mercado, então é uma empresa brasileira. Então, às vezes, a gente tem muitas marcas antigas, mas que vieram de fora. Então, é bastante orgulho aí para o turismo brasileiro. A gente diz que a CVC, ela democratizou o turismo brasileiro, onde ela deu acesso às pessoas viajarem, onde ela começou com a linha de parcelamento, de pagamento em boleto. Ela deu acesso ao que muitas pessoas achavam que seria inviável ou muito caro, a fazer isso de uma forma aí mais natural. Nossa, que interessante, né? Quando a gente escuta como que uma marca ela tem o poder de mudar o comportamento do consumidor, né? Então, eu me lembro, assim, como as pessoas tinham esse mito, né, de não poder viajar. E eu me recordo como a CVC ela foi um agente de transformação nesse negócio. E ouvir você falar como vocês foram introduzindo isso no mercado, né, é realmente muito curioso. E assim, eu queria te perguntar também o que você acha que a CVC ela inspira nos clientes e nos colaboradores. Então, assim,
como que a cultura dessa marca, ela se reflete nisso, sabe? Então, assim, como que, você falou um pouquinho de mudar o mercado, né? Mas como que você acha que ela inspira um colaborador, né, como marca, a estar ali, e como que ele inspira também um cliente, né, a usar essa marca, né? Olha, eu acho que tanto para o cliente final quanto para o colaborador, a gente tem muito uma questão de confiança e credibilidade. E a gente vive muitos valores. Os valores que a gente passa para o cliente, os valores que a gente vive, que somos exigidos e mensurados de forma interna. Então, hoje tem basicamente 4 grandes valores que a empresa tem como direcionamento para o colaborador e também para toda a rede de franquias e o que a gente quer ter para os nossos clientes. Prestar assistência é a nossa razão de existir. Então, esse é um dos valores chaves e negociáveis da CVC Corp. A gente tem paixão para vender. Então, assim, ter paixão para vender e paixão em servir também. Então, não é só a venda, é você vender, mas é você também dar assistência. Um outro é o compromisso com o parceiro, faz parte do nosso DNA. Então, não é só uma questão que eu tenho compromisso com o cliente final, eu tenho também com o meu cliente interno, que são franqueados, as áreas parceiras, e a gente tem também os fornecedores, que fazem parte de toda a cadeia, porque hoje a gente vende viagens. Você entra numa loja, você compra uma viagem, você não sai com um pacote na mão, você compra uma roupa, você está comprando uma prestação de serviço que ela vai ser prestada no futuro. Muita gente compra uma viagem com 1 ano de antecedência, então você tem que acreditar na marca, tem que ser uma empresa que tem confiança, tem credibilidade, que vai entregar isso para você. E o último, né, dos valores que a gente tem é o somos um único time. Então, não importa se o problema é comigo, é do financeiro, se eu tive um problema com o cliente, a CVC como matriz e como loja, a gente tem essa responsabilidade de resolver. Então, acho que tudo isso, né, quando eu falo com muita paixão pela empresa que eu trabalho, são 14 anos de jornada, não imaginava ficar tanto tempo numa empresa, o que me faz ficar lá? Porque os valores que a empresa tem, eles são valores que eu possuo também, de compromisso, de credibilidade, de confiança, uma empresa ética, uma empresa de capital aberto. Então, é uma empresa que soa essa credibilidade e também ela inspira aí toda a questão de assistência. E eu recebo também essa assistência interna. Acho que ninguém fica 14 anos numa empresa sem você gostar do que faz. Acho que é primeira grande razão. Você tem que admirar o lugar, né? Eu brinco que é um relacionamento. O meu relacionamento mais longo é esse. São 14 anos. Então tem muita relação de troca. Eu já mudei de área 5 vezes na companhia. Então ter essa relação de troca, ter essa oportunidade de aprendizado constante é o que me faz seguir numa empresa e valorizar e admirar a marca como é a CVC. A marca, a cultura, os valores, né? Os valores, pelo que você colocou aqui, são valores muito sólidos, né? Então, eu sempre falo assim, que uma marca forte, né? Ela é construída com valores, né? Ela tem, nitidamente você enxerga que é uma marca que tem propósito, né? Que ela tem um posicionamento para o mercado. Você vê que não é marketing apenas. Primeiro, ela tem toda uma estrutura de marca por trás, né? Ela construiu muito forte, ela passa isso para todos os pilares que você disse, e depois ela trabalha todas essas questões de marketing dela, né? E você, como colaboradora, confia, os fornecedores confiam, os parceiros confiam e o cliente final confia, né? Exato. Tem história e tem tradição, né? Uma empresa construída com muita base, tem muito fundamento aí para ter esses valores que carregam há muitos anos. Entendi. Eu queria também te fazer uma outra pergunta, na verdade é muito assim, né? Eu falo que aqui na True Brand a gente sempre diz que as marcas fortes, elas são construídas com base em confiança, né? E no turismo, pelo que eu estou escutando aqui, a gente está conversando, eu vejo que isso é ainda mais verdadeiro, né? Até pelo exemplo que você trouxe, né? Não é uma coisa que você compra uma bolsa e você já leva, né? E uma frase que resume muito bem isso, que até no nosso papo prévio para a gente estar aqui hoje, você falou muito que ninguém compra um voo, um pacote de viagens, né? Ele compra confiança. Né? E quando um cliente ele escolhe uma empresa de viagens, né, ele não está só adquirindo um serviço, mas ele está investindo tempo, que hoje eu falo que tempo nosso ele é muito precioso, né? Ele está investindo dinheiro e principalmente sonho. Né? Então, assim, como você que é a diretora de produtos, né, dessa grande empresa, né,
o que você vê como papel da marca nessa decisão tão emocional e de longo prazo? Você falou muito bem no final da sua frase. É sonho. A gente vende sonho. Muitas vezes a gente está vendendo a lua de mel da pessoa. Ou a gente está vendendo a última viagem da vida dela. Então, é muita responsabilidade. E, então, a marca, assim como os colaboradores, os franqueados, ele tem uma responsabilidade muito grande em quando ele está indicando um produto. O que indicar, o que, o como, o que vai fazer parte daquela viagem. Não deixar faltar nenhuma informação. De repente, olha, para esse país existe a necessidade de uma vacina. Se ele não recebe essa indicação, ele vai chegar no aeroporto, ele não vai embarcar. Então, ele está comprando um sonho e a gente tem que tomar muito cuidado. Desde a escolha do fornecedor, da escolha do produto, da indicação do destino. Se é uma pessoa que tem mais dificuldade de locomoção, não dá para a gente indicar um destino que vai andar muito e que é um circuito, um destino corrido que ele vai ficar andando o dia inteiro. Então, é por isso que eu digo que a assistência, o modelo dela existir e quando você recebe um cliente na sua frente para uma loja fazer essa venda, essa indicação, a responsabilidade é muito maior. Porque quando o cliente compra sozinho, ele fez a sua escolha. Os problemas serão deles. Se ele compra com a CVC, a gente tem esse papel dividido e nós temos aí toda uma responsabilidade de apoiar durante todo o processo da jornada, tanto antes, o durante e o pós-venda. Nossa, você acabou de trazer uma situação aqui que acaba, vai convergir com uma situação muito recente minha, que eu decidi fazer sozinha um plano de viagem. E assim, são algumas coisas que acabam passando. E eu não me atentei a uma situação sobre uma vacina para determinada região. E com isso eu acabei não embarcando, né? E assim, eu voltei para dentro, né? E falei, não, realmente agora eu preciso de um apoio para esse tipo de coisa, porque a gente não está apto a olhar, é muita coisa acontecendo, né? Exato. Então a gente não está apto a avaliar todas as situações que uma empresa desse porte tem, né? A gente, trabalha, hoje no segmento de turismo com os agentes de viagens e eles são especialistas nisso. É a profissão dele, da mesma forma, você é especialista em marca, você vai posicionar uma marca, vai ajudar uma empresa a fazer o desenho, a se posicionar. O agente de viagem, ele vai ajudar o cliente a ver o que é melhor para ele, o perfil, a indicação, os documentos necessários, ele presta também toda uma assistência do ponto de vista de indicação, eu preciso de onde eu posso tomar vacina, onde o agente de viagem faz isso pelo cliente, né? Então essa é a grande diferença, é muito mais do que só você fazer a venda, você tem toda a assistência e indicação para que o sonho seja realizado e não se torne um pesadelo. Nossa, assim... e isso, você falando sobre isso, a gente entra muito nessa questão da experiência do cliente, né? Então, como que a CVC, ela constrói esse ponto de relações duradouras, né? Porque você falou de toda um início, meio e fim, né? E eu acho que uma marca, ela tem que trazer isso, né? Ela tem que trazer os valores dela, mas ela também traz essa questão de experiência, né? E aí eu queria aprofundar um pouquinho, né, nessa questão de como a cultura de uma empresa, né, ajuda a superar expectativas, por exemplo, especialmente em momentos desafiadores, né? Então eu queria até trazer um ponto aqui, não sei se você pode ou gostaria de abordar, que eu sou curiosa em saber. Então, assim, como que a cultura de uma empresa como a CVC ou de uma empresa de viagem, né, ela ajuda a superar expectativas, especialmente em momentos desafiadores, como um pós-pandemia, por exemplo, ou em situações de imprevistos durante uma viagem. Como que isso... tem alguma coisa, né, algum case que você poderia trazer para a gente? Né? Não, muito curioso isso, Ale, porque a gente vê, acho que o poder, né, e quão forte é uma cultura quando você vivencia ela, né, porque tá escrito, muitas vezes é fácil, mas é só ver na prática, nas ações, nas atitudes. E tem um case que para nós é muito simbólico, né, para mim que vivenciei tudo isso ao longo do período da pandemia. Enfim, foi muita dor para todo mundo e o que foi a primeira coisa que foi fechada? Foram as fronteiras. Foram os cancelamentos de voos, de hotéis, e quando você tem uma empresa por trás te ajudando, tudo fica um pouco mais leve. E um grande case que nós tivemos aí, que é um orgulho de contar,
Quando fecharam as fronteiras da Europa, os países foram fechando aeroporto, não ia sair mais voo, não tinha mais voo, né, regular, que a gente chama de carreira, os aviões das grandes companhias aéreas foram proibidas, né, tiveram que parar. A gente tinha passageiros viajando de ônibus pela Europa, de centenas, estavam lá ainda, e não teria mais voo de retorno, porque os voos estavam sendo cancelados. E aí toda aquela preocupação, a CVC fretou um avião e foi resgatar esses passageiros que estavam ali na Europa. Eles fizeram os trechos internos por ônibus, a travessia das fronteiras, reuniram todos em Portugal, fretaram o avião, custo 100% da CVC, e trouxeram os passageiros aí nossos que estavam ali. Inclusive, sobraram alguns assentos, a gente deu uma carona de brinca até para alguns concorrentes, clientes que estavam ali comprando com outra operadora, mas que precisavam voltar, retornar ao Brasil. Então, acho que a cultura ela é muito forte, ela sempre vai fazer de tudo que está ao alcance dela, do que é da nossa responsabilidade, o que pode muitas vezes ser feito. Paulo, eu queria fazer uma última pergunta para você sobre o turismo, né? Então, como que você enxerga, né, a evolução dessa cultura da CVC no futuro? Não só a evolução da CVC, né? Mas como que você enxerga essa evolução, né, da cultura de uma marca ser muito forte, a importância de uma marca de trazer confiança, né, para um cliente no turismo? Como que você, na sua visão, que está há 14 anos nesse negócio, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Tá, fala um pouco sobre a tendência, né? Eu acho que a cultura é cultura, né, Ali? Ela não muda. Ela vai... porque a cultura, digamos que é a nossa essência, é a nossa razão de existir. Porém, ela tem que... A empresa ir evoluindo de acordo com o mercado. A gente está num momento onde o mundo, obviamente, 100% globalizado, muita tecnologia, inteligência artificial, ver como que, né, e muitos projetos já estão em andamento, a gente conecta tudo isso junto com a nossa cultura, mas melhorando, trazendo agilidade através de ferramentas tecnológicas, projetos de inteligência artificial, para que possa ser um atendimento muitas vezes mais rápido, ou mais um pronto atendimento, em vez de eu ter a necessidade de ligar para alguma coisa, eu já vou ter ali a informação na minha mão, serviços como autosserviço para facilitar a jornada, mas o que eu acho, né, pelo menos falando desse segmento de viagem, de onde eu tô e do modelo de negócio da empresa, a gente não vai perder nunca o olho no olho. Né? A gente pode ter facilidades. Então, hoje, a CVC, quando a gente fala de modelo de franquias, que são lojas físicas. O mundo, a gente sabe que caminha para o online. Mas hoje é o mundo do online com o offline. É o digital que a gente chama, né? Esse mundo do phygital, onde a gente junta os dois momentos. E um passageiro hoje, um cliente como você não precisa ter uma loja para fazer uma compra com a CVC. Mas você tem alguém atendendo por trás. Então, se alguma coisa acontecer, se você precisar ligar, você vai ter ali aquele capital intelectual humano para te apoiar, mas você pode fazer a sua compra à distância, com um orçamento dinâmico, te enviar o voucher para o WhatsApp, te mandar as cotações, foto, tudo pelo telefone, sem a necessidade de você estar lá. Então, eu acho que a gente juntar toda a cultura que ela tem de compromisso, de credibilidade, de assistência, com ferramentas aí de tecnologia para melhorar toda a jornada, seja em agilidade, seja ser mais consultivo, mais detalhado, para que a gente possa ser ainda mais completo, né, ao prestar essa assistência, atendimento para os nossos clientes. Esse formato consultivo, né? Exato. Eu acho que é bem consultivo isso. Só para a gente fazer esse fechamento sobre o futuro do turismo, né? Então, assim, hoje nós estamos em grandes centros, mas e o restante? Né? E nada vai substituir, né? Uma viagem, por mais que a gente for de tecnologia, artificial, ninguém vai viajar com um óculos 3D, ninguém vai viajar dentro do seu computador, a gente quer viver. A viagem é algo física, vivida, né? Quando a gente fala dessa questão do físico, digital, a inteligência artificial, é algo que a gente tem diferentes tipos de perfis de clientes, né? E diferentes tipos de comportamento. Quando a gente fala nas grandes cidades ou pessoas muito viajadas, naturalmente ela já tem muita facilidade em usar tecnologia e conseguir fazer tudo sozinha. Mas quando a gente fala, às vezes, uma primeira viagem de uma família ou a primeira viagem internacional, é diferente de um voo doméstico, o tipo de documentação que precisa. Então, ele precisa mais de assistência. Então, o olho no olho, ele segue sendo extremamente
extremamente válido e rico para todo esse apoio, esse suporte e a confiança que ele tem em alguém recomendando e apoiando numa retaguarda. Alguém que já tenha experiência, alguém que conhece todos os caminhos, caso venha ter aí algum desencontro em uma viagem. E quando a jornada ela é perfeita, a gente fala que a gente não precisa de ninguém. Agora, quando dá um problema, é aí que a gente vê como é necessário a gente falar com uma pessoa e não com um robô ou uma máquina. Eu concordo muito com você, com todos esses pontos. Paula, eu queria, assim, agradecer você muito por esse papo, né, essa conversa incrível que a gente teve hoje. Assim, acho que fica claro para todo mundo, né, como que uma marca forte como a CVC, ela não só vende produtos, né, mas ela tem essa coisa de construir relações duradouras, né? E, assim, para quem está nos ouvindo, eu queria só fazer um fechamento, assim, que assim, no turismo, né, e em qualquer negócio, uma marca verdadeira é aquela que se torna parte da jornada do cliente. E, Paulo, eu queria que você deixasse um convite, né, ou uma mensagem final para o nosso público, para a nossa audiência, né? E, assim, te agradecer muito pelo seu tempo, por ter, assim, participado do nosso True Connection. Ale, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de falar sobre viagem, para mim é um prazer, né? Eu sou, além de profissional do ramo, eu sou uma viajante nata, eu amo viajar, é algo que enriquece a gente brinca, né? Quando a gente fala, né? A única coisa que a gente gasta dinheiro, mas nos deixa mais rico. Sim. Então, acho que abre a mente, é um segmento muito gostoso, e quando a gente linka isso com uma marca que traz credibilidade e confiança, é algo que é ainda mais prazeroso. Então, o meu recado final, né, para os viajantes: sigam viajando, procurem empresas que tenham credibilidade, que tenham assistência. A gente sabe que às vezes algumas coisas fakes surgem no mercado, às vezes nem sempre tudo é preço, né? Coisas têm um valor muitas vezes, e é o que eu falei, a gente só sabe quando a gente precisa. Então, que a gente siga fazendo boas escolhas nesse mercado, que a gente siga democratizando o mercado de turismo e dando a oportunidade de todo mundo viajar e explorar esse mundo. Ale, obrigada a você. Obrigada, True Brand, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, e obrigada a todos, né, por estarem conosco. E se quiserem saber mais sobre construir marcas que emocionam, me acompanhe nas redes ou conheça o trabalho da True Brand. E, claro, siga a CVC para inspirar suas próximas viagens e siga a Paula Horato nas redes sociais. Até!